Presta atenção nessa foto aqui. Se você fosse chutar a porcentagem de pessoas negras no Equador, provavelmente diria um número muito maior do que o real. Isso porque a população afro-equatoriana não chega nem a 8% da população total do país. Essa informação pode até soar meio estranha, porque essa é a imagem mais acessível que chega pra gente do Equador. E nos últimos anos, o país se tornou um dos maiores exportadores de talentos do futebol, a maioria deles, jogadores negros. Na prática, essa imagem representa bem uma região específica do país, que tem uma história atravessada por escravidão e racismo, mas que ao mesmo tempo se tornou um dos poucos lugares de resistência negra na América Latina. Nos últimos anos, o Independente Del Valle apareceu com um adversário difícil de bater. Com uma ascensão absurda, começou a empilhar títulos sul-americanos e assustar nas competições internacionais. Apesar dessa arrancada ter parecido acontecer do nada para muita gente, ela foi minuciosamente planejada. O Independente Del Valle hoje é uma das vitrines mais eficientes do futebol sul-americano, com um sistema desenhado para transformar talentos em lucro rápido, o que criou uma linha de montagem que mapeia cada promessa do país antes mesmo deles se tornarem jogadores profissionais. Mas o que mais chama atenção nessa história é que a maioria dessas promessas não vem de cidades como Quito ou Guayaquil. Na verdade, o berço desses jogadores é uma província bem mais pobre e que, apesar de ter certa tradição no futebol, não tem nenhum clube de expressão nas competições nacionais. E para entender isso melhor, a gente precisa primeiro olhar para um mapa. William Pátio, Piero Hincapié, Félix Torres e Ener Valencia. Além de serem alguns dos principais nomes da seleção do Equador, eles têm outra coisa em comum. Todos nasceram na província de Esmeraldas, uma região costeira na frente com a Colômbia, que leva esse nome por causa da presença dessas pedras preciosas por lá. Mas eles não são a exceção. Quase a metade do elenco equatoriano nasceu lá. Se fosse um mapa de calor do talento nacional, Esmeraldas brilharia intensamente. Los jóvenes de San Lorenzo han recurrido al fútbol para mejorar sus condiciones socioeconómicas. Los jugadores persiguen el sueño de ayudar a sus familias y vivir del deporte. Me sueño de acá adelante a mi familia, a mi hermana y a mi mamá. Que no le falte nada y darle una gran casa. El equipo fue creado hace 19 años. En este tiempo, 40 jugadores han logrado alcanzar el fútbol profesional. 2 actuales futbolistas de la selección del Ecuador fueron formados en San Lorenzo, Ángelo Preciado e Félix Torres. Mas essa concentração não é um acidente geográfico. Em 1553, um grupo de africanos escravizados chegou à costa do Equador depois de um naufrágio de um navio negreiro. E, em vez de se dobrarem ao domínio colonial, fundaram a República dos Zambos. A região de Esmeraldas se tornou então uma espécie de quilombo, uma zona de autonomia real, onde a liberdade era mantida na base da estratégia e desobediência. Por mais de 100 anos, ali foi o único lugar do país onde a coroa espanhola não mandava. A abolição da escravatura em 1851, como de costume, veio mais como um golpe de marketing jurídico. Liberdade no papel, miséria na prática. Sem terra e sem qualquer apoio estatal, o povo negro foi empurrado para a margem. O Equador acabou não integrando Esmeraldas e seus cidadãos e decidiu apenas, estrategicamente, esquecer. E foi exatamente esse abandono que transformou Esmeraldas no que ela é hoje, uma das regiões mais pobres do Equador, que, assim como tinha suas riquezas naturais extraídas no período colonial, hoje serve como uma verdadeira mina de ouro para o futebol e clubes equatorianos, com os talentos que nascem ali. E o futebol de Esmeraldas tem que volver a ser quienes somos y quiénes somos los que representamos al fútbol ecuatoriano, le guste a quien le guste. Aquí viene todo el mundo, saca de la mina lo que le da la gana y que recibimos, pero no es culpa de los que explotan la mina, es culpa de nosotros que permitimos aplaudir como focas. Es que este no sé qué. Chachos, acá es la mina, acá, en el Valle del Chota, en Manabí, y hay que exigir lo que representamos y damos. Tá, você ainda pode estar se perguntando, mas o que essa região tem de tão especial para todos esses caras nascerem lá? Não, a água de Esmeraldas não é diferente. Na verdade, a explicação é muito menos mística e mais parecida com a realidade brasileira do que parece. Se você comparar a seleção do Equador com a do Brasil, nota uma semelhança clara, a presença dominante de atletas negros. E a resposta para isso tem mais a ver com sobrevivência do que diversidade. Nos dois países, o futebol é vendido como grande equalizador. É um dos únicos espaços que o homem negro e periférico tem a oportunidade de vencer na vida.
essa é uma mensagem que a imprensa e os clubes martelam o tempo todo. É aqui que o Independente Del Valle entra. O clube entendeu que, num lugar em que o Estado oferece pouco para a população, a esperança poderia ser uma oferta poderosa para lucrar com transferências. Os meninos talentosos teriam uma plataforma para mudar de realidade e, em troca, o clube só ficaria com uma porcentagem milionária dos seus passes. Essa é a realidade de dezenas de clubes no Brasil e tá longe de ser um problema para os jogadores que realmente conseguem alcançar a elite do futebol. Só que para cada um que chega no topo, milhares ficam pelo caminho, sem educação, sem terra e nem suporte. Algo que ressoa com a denúncia do Carlos Tenório sobre Esmeraldas apenas entregar e nunca receber nada em troca. Mas além disso tudo, tem uma narrativa ainda mais problemática e que não fica só no futebol do Equador. O racismo científico é uma pseudociência criada no século XIX para justificar a escravidão e o colonialismo. A ideia era usar o prestígio acadêmico da época para tentar provar que pessoas negras eram intelectualmente inferiores, mas biologicamente superiores. Ou seja, era vendido massivamente a ideia de que corpos negros eram ideais apenas para o trabalho bruto. E essa mentira sobrevive até hoje. O futebol replica essa lógica colonial. Um estudo da organização Run Repeat analisou milhares de comentários na mídia esportiva e confirmou: comentaristas exaltam a força e a velocidade de jogadores negros, mas reservam termos como inteligência e leitura tática quase que exclusivamente para jogadores brancos. Quando um jogador branco erra, a culpa tende a ser da tática ou só azar mesmo. Quando é um jogador negro, a culpa é da sua falta de foco ou cabeça quente. Eu creo que uno de los jugadores más técnicos que hoy tiene la selección ecuatoriana es Walter Ayoví y es esmeraldeño. La velocidad de Egner Valencia, ¿sí? El despliegue que nos muestra Paredes, ¿sí? La reacción de Domínguez, del mismo Bone, de muchos jugadores que hoy están representando al país, sem desmerecer a los outros. Na medicina, isso é ainda mais bizarro. Um estudo de 2016 da revista PNAS provou que pacientes negros costumam receber menos remédios com a justificativa de que eles seriam mais resistentes à dor. E esse é um pensamento que está totalmente ligado aos castigos físicos que os negros escravizados sofreram na colonização. Talvez, assim que você bate o olho na seleção do Equador, pense que faz sentido os melhores jogadores do país serem majoritariamente afro-equatorianos, porque você foi alimentado com essa crença que é algo puramente biológico. Mas na real, tem muito mais a ver com talento e dedicação. Existe esse pacto silencioso no futebol. O jogador negro é celebrado enquanto o corpo dele entregar o resultado esperado. O ídolo é construído em cima da performance física. Mas esse mesmo ídolo que é carregado nos ombros depois de uma vitória é o primeiro a ser alvo de ataques racistas no minuto em que uma jogada dá errado. Mesmo no Equador, onde a presença de atletas negros é a espinha dorsal do futebol, não é diferente. O racismo é amplamente reproduzido. Para você ter uma ideia do quão profundo é esse problema lá, é difícil até achar estudos com números confiáveis sobre casos, já que por décadas esse crime foi tratado como tabu e o sistema jurídico subnotifica os casos. A primeira condenação por racismo na história do Equador aconteceu em 2015, no caso do Michael Arce, um jovem negro que sofreu torturas físicas, psicológicas e foi humilhado por meses em uma escola militar. Apesar da pena de só 5 meses de prisão para o tenente Fernando Parrales, o caso foi um marco social e jurídico que explica as mudanças do país nas últimas décadas e que está diretamente ligado às discussões geradas pela seleção. Resultados ruins sempre tiveram acompanhados de discursos de branqueamento da seleção, completamente normalizado nas arquibancadas e nos círculos de poder. Em 1999, depois de uma eliminação na Copa América com 3 derrotas, o recém-eleito presidente da Federação Equatoriana, Luiz Chiriboga, teria associado o fracasso da seleção à quantidade de negros, e apesar de nunca ter admitido, os depoimentos dos jogadores nunca pararam de surgir. O lateral, Luiz Capurro, afirmou que Chiriboga era racista e que ele mesmo ficou de fora da Copa de 2002 por interferência do presidente. A Copa de 2002, aliás, foi um marco dessas tensões raciais por vários motivos. Em 1998, a Constituição passou a reconhecer o Equador como Estado multicultural e, apesar de poucas mudanças práticas, trouxe novas perspectivas para os afro-equatorianos. Já em 2001, a seleção se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez na história e colocou o protagonismo negro nos holofotes internacionais, trazendo mais status de cidadania para os afro-equatorianos do que qualquer política pública. Na edição seguinte, a melhor campanha da história, o Equador chegou até as oitavas de final e inflamou a ilusão de uma unidade nacional, mas mesmo com sucesso,
o racismo se manifestou de outras formas. Na grande mídia, as matérias sobre as vitórias da seleção evitavam citar a raça dos jogadores, porque isso poderia bagunçar a ordem de uma identidade nacional historicamente branca, mestiça. O tratamento da sociedade equatoriana como uma massa homogênea impedia o verdadeiro reconhecimento dos afrodescendentes e também limitava as discussões sobre racismo e desigualdades socioeconômicas. O sucesso negro foi usado para satisfazer o orgulho nacional, mas sem deixar de marginalizar esse grupo dentro da identidade do país. No mesmo ano da Copa, uma briga generalizada num clássico entre LDU e Barcelona de Guayaquil escancarou ainda mais a situação. Quem sofreu a punição mais severa depois da briga foi o Agustín Delgado, que por muito tempo foi o artilheiro da seleção e autor do primeiro gol do Equador em Copas do Mundo. Suspenso por 1 ano, Agustín enxergava que, além da motivação racial, a punição era uma retaliação às críticas que ele fez ao presidente Luiz Chiriboga, por não pagar bônus prometidos aos jogadores pela campanha histórica na Copa. Nos principais jornais esportivos, como o El Telégrafo, Agustín foi esquecido como herói nacional e tratado como violento e antiprofissional. Esse foi o caso mais famoso de racismo do futebol equatoriano e deu origem ao documentário Tarjeta Roja. Em 2008, apenas 2 anos depois das conquistas na Copa, a Constituição foi atualizada de novo. Dessa vez, o Equador passou a ser um estado plurinacional que reconhece os afro-equatorianos como um povo e, em tese, garante mais autonomia política, jurídica e cultural. Pela primeira vez, a Constituição reconheceu explicitamente o racismo estrutural e se comprometeu com ações afirmativas e reparação histórica. Esse avanço significativo ainda esbarra na pobreza e na vulnerabilidade das áreas que revelam os grandes craques equatorianos, mas é um novo passo. O próprio Independente Del Valle possui um programa antirracista em parceria com a Unesco, que busca combater as ainda comuns ofensas raciais nas arquibancadas do Equador. Em 2014, um novo Código Penal unificou e fortaleceu os tratamentos relacionados aos crimes de ódio, e essa atualização explica a condenação do caso Michael Arce. No fim, o futebol é a grande ferramenta de documentação e de análise da relação da sociedade equatoriana com os negros. Entre discriminação, apagamento e momentos de glória, o caso do Equador mostra que as lágrimas e abraços de uma Copa do Mundo possuem camadas muito mais complexas do que você pode imaginar.